Há uma frase que sempre me vem à cabeça quando chove em Tóquio. Às vezes o silêncio diz mais do que palavras. Essa frase é inspirada em gosto de deixar claro. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Mas sim, né? Principalmente aqui, né? E quando eu estive na Coreia, quando eu tô lá na Coreia, quando eu tenho aqui no Japão, eu sempre tenho esse tipo de reflexão. Isso tudo porque a chuva em Tóquio, ela não é apenas um fenômeno natural. É como se cada gota que caísse trouxesse uma memória, uma pausa, uma oportunidade para o mundo respirar. E as ruas enchem-se de reflexos, de luzes, de histórias e de pensamentos que escorrem com o tempo. E neste vídeo, essa caminhada aqui, saindo da estação de Tóquio, eu quero caminhar com você por entre essas ruas silenciosas, onde a cidade fala sem dizer nada, onde as pessoas passam apressadas, mas o tempo parece desacelerar. O Japão sempre teve uma relação única com o silêncio. No mundo onde tudo é ruído, notificações, opiniões, pressa, o silêncio japonês é quase um ato de resistência. Caminhar por Tóquio num dia de chuva é como entrar num templo moderno. O som da água substitui as orações e os neons tornam-se vitrais. Cada passo é uma conversa muda com a cidade. E talvez até com você mesmo. E é isso que eu acho interessante. Sempre que eu caminho por essas ruas, inclusive eu já fiz um vídeo assim, que foi ali na região de Ginza. E foi incrível, eu gosto de passar nos dias de chuva também por ali, porque traz uma outra perspectiva, né? Ali tem lojas famosas, lojas de marca e alguns pubs, né? Eu chamo de pub porque eu tô muito habituado com os pubs do Reino Unido, então acabo por chamar tudo de pub, mas os restaurantes e bares e coisas ali daquela região, se bem que é mais lojas, né? Mas tem sim alguns restaurantes bem bonitos até, temáticos assim, que aparecem no vídeo, inclusive, dá pra ver, eu passo assim em frente, né? Na verdade eu não entro porque, enfim, pode parecer que eu converso bem e falo e gosto de conversar, mas eu sou o tipo de pessoa que demora pra... Se eu tiver numa roda de conhecidos, de amigos, e tiver algumas pessoas que eu não conheço tanto, ou for só com um amigo pra uma conversa, eu sou o tipo de pessoa que eu fico um pouco mais quieto, eu falo o mínimo possível para observar primeiro o ambiente antes de falar qualquer coisa. Eu gosto mais de analisar o ambiente. E normalmente eu não entro muito assim se eu não for já para consumir alguma coisa, para um jantar, etc. E dificilmente eu gravo esse tipo de conteúdo, né? Assim, a entrar no comboio, a entrar no metrô, ou seja, ok, tá, em brasileiro, no metrô, no metrô, no trem, a mostrar, olha, não, aqui eles são silenciosos e não sei o que, e veja que essa linha vai não sei pra onde. Eu não vejo problema não vejo problema em fazer esse texto que não incomode os outros, né? Até porque o silêncio é uma regra social, né? É um rito social. E eu prefiro muito mais cumprir os ritos sociais do que fazer coisas que são tendências, vamos dizer assim. Prefiro respeitar para poder ser respeitado, né? Cumprir as regras para não ter problema. Porque depois, né? Eu vou ser o chato que ninguém quer que esteja naquele lugar, né? E obviamente que eu não vou fazer isso. Eu prezo por isso, né? Então é só um desabafo. Mas vamos lá. Usando esse tipo de análise, né, e falei do meu vídeo como exemplo e citei alguns outros conteúdos, né, que são mais invasivos, vamos chamar assim, que não tem problema nenhum. Acredito que a plataforma tem espaço para todo mundo, né, e acho importante também que tenha esse tipo de conteúdo. Pronto, é interessante, é um entretenimento, né, assim como que está sendo feito aqui, que é entretenimento na mesma.
pode procurar trazer uma reflexão, mas acaba por ser entretenimento. A pessoa ali entreter-se um pouco, traz uma reflexão. Eu procuro, no caso, trazer essa questão de agregar alguma coisa, né? E assim, essa questão toda, né, tem a ver com o que eu falei, tem a ver com reflexos do eu, né? Quando o exterior, ele espelha o interior. E isso foi o que eu usei o exemplo de Ginza, e é mesmo isso. Se passa ali, são as lojas de mar, que é um bairro, os bairros, se não o mais caro de Tóquio, né? E assim, tem muita coisa ali, muita coisa de lojas de marcas famosas, etc e tal. E naquele dia que eu fiz aquele vídeo na chuva e tal, por acaso estava muito bonito. Tá, as ruas estavam mesmo escuras assim, eu fiquei até impressionado, né? É diferente de quando eu ando por Shinjuku, a região de Kabukicho, né? Com as luzes, o neon, aquele efeito neon e os ecrãs gigantes ali com os anúncios de anime, aquele famoso post 3D do gato, né? Também ali quando a gente vai passar, tem ali a passadeira e tipo, tá ali, né? Para atravessar o sinal e mostra o gato, mostra anúncios também de coisas que vão sair. E é como eu disse, né? Quando o exterior espelha o interior, né? As janelas dos cafés, os letreiros de neon, as vitrines cheias de bonecos e tecnologia, tudo parece estar refletindo uma parte de nós. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem ligadas a esta estética. Porque o cyberpunk, ele não é apenas tecnologia, é emoção amplificada, meu. Se não fosse assim, muitas obras aí, o próprio Blade Runner, não atravessariam gerações, né? O Cyberpunk 2077 como jogo que veio para inovar e trazer essa perspectiva também, né? Assim como a animação como Akira, né? Que foi uma evolução e revolução para sua época e para o sentimento daquilo que era a sociedade daquele período, né? Eu poderia usar, inclusive, outras referências, só que aí não seria cyberpunk, mas sim da questão social do Japão. Mas isso pode ser assunto para outro vídeo. E nesse caso específico, eu iria abordar a estética visual de alguns animes, como Bleach, por exemplo. Porque Bleach, ele é um reflexo do jovem, do adolescente japonês do início dos anos 2000, né? O estilo das roupas, o tipo de música, a forma como falava, a forma de se portava, como estava a começar a entrar muita coisa ocidental, né? Mas enfim, Tóquio nesse sentido é como um espelho emocional, e quanto mais você observa, mais você se encontra. E aqui também tem um fenômeno interessante, e quando eu falo aqui, eu não vou dizer que todas as pessoas 100% são assim. Tudo que eu falo não é generalizar, tá? São reflexões, mas enfim, que é a solidão compartilhada. É só olhar à tua volta, né? E centenas de pessoas que caminham ao mesmo tempo. E, no entanto, cada uma parece isolada dentro da sua própria bolha. E o guarda-chuva é quase uma fronteira invisível, né? Mas há uma beleza nisso. Porque mesmo sem falar, há algo que nos conecta. Um simples olhar, o som dos passos sincronizados, a partilha da chuva, né? Porque passamos aqui, inevitavelmente, todos partilhamos de um elemento em conjunto, e esse elemento é a chuva. Com exceção agora, tu vai passar aqui por baixo, mas todos estão a partilhar esse momento de chuva, independente de onde estejam, dentro das suas casas, dentro dos apartamentos, dos locais de trabalho, lojas, ou o que é que seja, mas a chuva está acontecendo lá fora. É um fenômeno natural que independe de estar protegido ou não, ele está a acontecer. Pode não atingir, mas está a acontecer. Eu até pensei que tinha parado, mas dá pra se ver de longe. Eu que não enxerguei bem nesse quadro aqui. Mas
A cidade ensina que a solidão também pode ser um ponto de encontro. Eu tô a passar aqui e vão sempre ter pessoas que vão cruzar aqui meu caminho, como já pessoas que eu passei aqui, e a gente acaba por partilhar esse espaço, né? E vamos encontrar outras pessoas com outras realidades. Elas vivem suas vidas, né? Seus momentos, e estão ali a cruzar por nós, muitas vezes, com suas próprias batalhas internas. E a cidade, ela tem uma voz. Tóquio fala em códigos, luzes, sons, os silêncios. Se prestar atenção, cada rua tem um tom emocional próprio. E é fácil perder-se aqui. Mas às vezes é preciso perder. É preciso se perder para poder se reencontrar. A chuva, ela apaga pegadas antigas e dá espaço para novos caminhos. E talvez seja por isso que eu gosto tanto desses dias cinzentos, né? Essas noites de chuva, esse clima um pouco mais escuro e a chuva cair, o mundo parece que vai desabar às vezes. Mas esses dias são pausas no barulho da vida. E acredito que é importante, muitas vezes, isso. Você pode ouvir o barulho da chuva e ver que está intenso, mas é quando o silêncio se transforma em voz. É exatamente isso. E quando a noite chega, Tóquio, ela não dorme, ela apenas muda de ritmo. As pessoas voltam para casa, os guarda-chuvas fecham-se e as luzes continuam a brilhar como se guardassem segredos. É nesses momentos que percebo, o silêncio, ele não é vazio. O silêncio é a forma mais pura de presença. E talvez seja por isso que continuamos a caminhar, para ouvir no meio do caos aquilo que o mundo tenta nos dizer em voz baixa. No fim, Tóquio fala com quem sabe ouvir. E cada gota de chuva é uma palavra que só entende quem decide parar por alguns instantes. Bem, como vocês podem ver, estão a ver, os lugares estão aí, com pessoas a terem seus momentos. Óbvio que se eu tivesse a passar pela região de Shinjuku, Kabukicho, né? Mais especificamente em Shinjuku, isso aqui era uma rua cheia por norma, né? Eu escolhi passar exatamente por aqui, sempre a circular pelo lado da estação. É exatamente por isso, né? Pela questão do movimento em si. Quis trazer esse sentido mais introspectivo e mais silencioso, exatamente para combinar com o tema que eu escolhi. Eu acompanho alguns youtubers do Japão, como eu já falei outras vezes. É óbvio que eu acompanho mais por exemplo, a Sarah, né, do Ceará-san, alguns outros, aquela que teve a polêmica agora, né, que é aquela que faz, acho que o Orient Party, e teve uma cena que ela discutiu, acho que com outro youtuber aí, porque ela tava mostrando as cenas do Japão, a reclamar, não sei o que, e reclamou de alguns pontos, sendo que aí o outro youtuber apontou que ela também tinha comportamentos assim meio, né, que era ir, passava na rua, ia fazer qualquer coisa, começava a falar inglês, mas depois falava japonês, que era meio que para mostrar a expressão de surpresa dos outros, né? O que é normal, tem um youtuber brasileiro, se não me falha a memória, que ele faz isso, inclusive, né? Mas a questão toda era como ela fazia, né? E que ela, no caso,
Às vezes podia pôr uma pessoa numa situação que ela não queria, coisas assim. Mas isso são outras questões, né? E o que eu quero dizer, na verdade, é que esses youtubers brasileiros que eu sigo, né? Que eu acompanho o conteúdo, como... Inclusive, eu fui olhar aqui o telemóvel, pera lá, Oriental Pure. Inclusive ela fez aqui Why Are Foreign Leaves Japan, porque os estrangeiros que estão no Japão, mas tipo, a questão dos youtubers brasileiros, né? Eu sigo aqui o Vivendo no Japão. Ele fez um vídeo, inclusive, recente, a falar quanto ele gastou para morar no Japão. E tinha feito um vídeo anterior, será que o Japão é tudo isso que você imagina? E esse vídeo eu achei interessante, porque ele usou aquela premissa, né, do Japão real e o Japão bonito na capa, mas é mais no sentido do Japão, aquilo que é mostrado, né, a publicidade, a ad por trás, né. E tem um vídeo do Biscoito Reflexivo também, que ele fez esses dias aí, ele agradeceu pelos mil inscritos e outro foi a falar algumas coisas, né, a questão do Japão faz bem, né, o Japão faz bem, e eu vou usar esses dois exemplos aqui, né. O primeiro ponto do Vivendo no Japão é o seguinte: como ele mesmo pontua, e é importante salientar, é que cada um tem uma experiência única e pessoal no país a qual ela vai, né? Isso é muito importante, faz toda a diferença, né? E no caso, em termos de Ásia, né? Japão, Coreia do Sul, e fui ali na região da China também, inclusive. Mas já fizeram 4 meses, né? Eu era suposto eu ficar 3 meses e fiquei 1 mês a mais. Mas pronto, eu tô agora a postar os vídeos, assim, os últimos vídeos, né? Tá quase a acabar a quantidade de vídeos que eu gravei na Ásia, né? Ainda tem muito, mas pra mim é pouco, né? Por conteúdo que eu pretendia gravar, postar no canal, né? Perdão. E uma coisa que eu percebi é que, assim, a questão dos ritos sociais, né? E sim, eu gastei com uma pessoa que tá a morar, porque assim, ele vai fazer 2 meses que tá no Japão, né? Eu, no caso, eu fiquei 4 meses na Ásia de modo geral, só que eu passava pouco tempo na Coreia do Sul, por exemplo. Eu fiquei 1 semana na Coreia do Sul, depois voltei mais uma semana, ou seja, um total de 2 semanas. Na China, dar uma voltazita, foi só, 5 dias. O resto foi todo no Japão, ou seja, 3 meses no Japão. Vamos meter assim, 3 meses no Japão. Mas isso não dá autoridade para falar, não, ele tá errado. Não é essa a ideia. Não é dizer que ele tá errado ou tá certo. É usar simplesmente aquilo que ele abordou como um ponto de raciocínio, um ponto de reflexão. E a reflexão, assim, por trás é a seguinte: óbvio que ele tem a experiência dele, né? Já a experiência dele naquilo que ele percebe, como ele percebe a sociedade japonesa e as pessoas, né? No metro, etc e tal. E obviamente, né? Assim, quando eu olho e quando eu vivencio no dia a dia, eu não vejo dessa forma, como ele escreve. Mas isso não quer dizer que ele está errado e eu estou certo, nem ao contrário. Só prova o que ele usou, que cada pessoa tem uma perspectiva diferente em ver de outra forma, ver de forma diferente, porque são as pessoas diferentes, né? E a minha percepção as pessoas, sim, elas têm a questão do silêncio, e isso é cultural, e não dá pra pessoa simplesmente chegar e dizer, não, mas veja, eles são assim por isso, isso e isso. Ok, pode ter questões profissionais e reflexos ali do dia a dia que amplificam essa percepção, mas existem questões culturais, né,
e a forma como aquele povo enxerga a vida, a cosmovisão das pessoas, que acaba por refletir em como elas vão lidar no seu dia a dia. Os ritos de fórmulas de educação, inclusive o Biscoito Flexi fala sobre isso, né, também. Ele também aborda essa questão da educação, dos ritos, de não saber dosar entre o trabalho e o lazer. E na verdade isso tem, como eu disse, um reflexo cultural na sociedade. Se parar para analisar o shintoísmo, o budismo, o taoísmo, se bem que aqui no caso no Japão é mais o shintoísmo, o budismo, mas se pegar as filosofias ocidentais, isso agora já indo para o campo da filosofia, é muito comum que você vai ver que a China, por exemplo, né, a Coreia do Sul e o Japão, eles acabam por seguir indiretamente os comportamentos que estão ali enraizados, né, na sua sociedade, né? E assim, é complicado, não dá pra eu simplesmente dizer que veja, no Brasil nós somos um povo mais aberto, somos, como é que eu posso dizer, mais receptivos, um povo mais caloroso, etc e tal, e eles são assim, diferente, mais no seu lugar e blá. Ok, até dá pra dizer isso, tudo bem, só que a questão aqui é que isso tem a ver com o confucionismo, é reflexo indireto do confucionismo, né? Se você ler um pouco de filosofia oriental, né, e pegar principalmente aqui o Japão em especial, né, se você ler um pouco sobre o confucionismo e o taoísmo, né, e assim, o confucionismo ele manifesta-se muito na responsabilidade do indivíduo em termos públicos e sociais. E o taoísmo, ele representa uma vertente mais pessoal, de meditação e proximidade com a natureza. Então, assim, você vê que a forma como eles se comportam, né, reflete exatamente isso. Não tem como. É como a filosofia grega, né? A filosofia grega, quer queira, quer não, ela permeia aquilo que é a sociedade ocidental. E o Brasil incluído, né? Então, você pode não conhecer nada de filosofia grega. Você vai ver que muitos dos ocidentais, né, nós ocidentais, vivemos meio que seguindo aquilo, né, mesmo que sem querer. Então, no caso do Japão, esse fenômeno também acontece. E tem que lembrar também que são países, né, China, Japão e Coreia, são países milenares. São milenares, eles não são um país que foram descobertos há 500 anos atrás, sei lá, não sei quantos anos atrás, são países ainda que estão ainda estão a desenvolver, né? Então tem essa questão, e o Japão por muitos anos manteve ali fechado, né? E depois foi que começou, assim, quando os Estados Unidos educadamente, né, como sempre fazem, chegaram com embarcações ali, né, no porto, né, de uma das regiões do Japão, e amigavelmente pressionaram, assim, de maneira educada, né, a abrir o comércio, né, abrir os portos para o comércio. E só aí sim é que começa a haver essa interação e essa abertura com o Ocidente, mas até então o país era um pouco meio que parado no tempo, né? Mas depois evoluiu rapidamente, e a gente já sabe todo o resto, né? O período ali onde surge a ideia daquilo de cyberpunk exatamente depois de tudo isso, né? Que o Japão começa a crescer de maneira absurda, e na tecnologia, nos jogos, a exportar animações e tudo. E
começou, né, a ter aquela questão de, não, em pouco tempo o Japão irá passar os Estados Unidos e as grandes potências, tudo vai ser japonês, o Japão vai dominar o mundo. Enfim, e a gente já sabe, não foi nada disso que aconteceu. Seria interessante esse cenário, talvez, não sei também. Mas, veja, tudo isso que eu falei e eu usei aqui o Vivendo no Japão, que é o casal lá, mas quem fala mais é o rapaz, e eu peço desculpa se eu não gravei o nome dele, provavelmente ele já disse, mas eu não gravei. Eu acompanho sim o conteúdo dele. Eu acompanho, se tiver assistido, eu acompanho o conteúdo, tá? Eu gosto dos vídeos, eu só posso não ter gravado o nome. Eu sou muitas vezes um pouquinho ruim com nomes. E no caso do biscoito, não tem. Assim, o biscoito tá lá. Limpar o ecrã, tá? O biscoito tá lá. Tá mesmo escrito, biscoito reflexivo no título. Então sempre que eu mencionar, eu vou acabar por pegar pelo título, né? Que é biscoito reflexivo. E eu gostei da forma que o biscoito também abordou. É interessante também a percepção dele. Os dois, né? Tem as suas percepções. Eu acho que isso é importante, na verdade. Mas eu acho que mais ainda também nós percebemos que existem essas origens, né? E o confucionismo, o confucionismo como o taoísmo, o budismo, né? Eles estão muito presentes na sociedade. Eles refletem no comportamento social e tudo. Estudar um pouco de confucionismo vai ver como é que funciona a coisa. Por porquê das hierarquias, o porquê do respeito ao mais velho, o porquê de tratar a questão do chefe e a pessoa não questionar, não sei o que, tudo isso vem um pouco de confucionismo, né? As estruturas sociais. Foi exatamente o que fez com que esses países crescessem, né? A Coreia do Sul ainda tem mais ainda o xamanismo, né? A Coreia do Sul tem aquela coisa mais xamanismo selvagem, né? Podemos chamar assim. Que é aquilo que ficou, né, das crenças antigas do país, né? Hoje em dia tem muitos cristãos na Coreia do Sul, igrejas como acho que a Batista, essas coisas assim. Inclusive encontrei aquelas seitas malucas que tentam abortar estrangeiros lá, né? Aconteceu um episódio desse comigo, achei que era só conversa de youtuber, mas acontece mesmo, acontece. Mas foi engraçado também, não teve nada assim de especial, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Haverá uma segunda parte, porque esse vídeo eu gravei muito longo. Ainda não cheguei no meu destino final no vídeo, né? Onde eu tô a caminhar mesmo. E o próximo vídeo eu vou falar vou usar uma outra abordagem e usar como exemplo, né? Eu vou falar da questão exatamente, acho que um complemento disso, que é as questões pessoais, o quão você se dedicar muitas vezes anos da sua vida no trabalho, muitas vezes são jogados no lixo. E enfim, acho que vai ser interessante, porque eu vou usar, assim como eu usei algumas séries aqui coreanas, eu vou usar outra série coreana agora, que é uma nova que tá passando na Netflix, que acho que é A Vida Extraordinária do Sr. Kim, ou A Maravilhosa Vida do Sr. Kim. Eu já usei Itaewon Class pra falar das Itaewon Girls, né? Inclusive quando eu passei lá num dos cafés lá, tinha o cartaz, né, da série num dos cafés até hoje, né? Essa série acho que é de 2021, se não me engano. É uma coisa assim, já tem alguns anos, e mesmo assim nas ruas de Itaewon, alguns cafés e coisas tem os cartazes, né, e coisas personalizadas da série, né? E eu acho muito interessante isso. Outra série que eu usei como exemplo foi contar a história das duas irmãs gêmeas, a Mijin e a Mihai, na série Uma Senhora Desconhecida, né? Que traz uma dinâmica social, cultural, inclusive de dramas pessoais, né? Dos nossos dia a dias, inclusive coisas que acontecem conosco, né? Que todos estamos sujeitos a nos acontecer. E eu gosto de trazer essas abordagens assim, porque mostra que muitas vezes a ficção muitas vezes ela é reflexo, né, daquilo que é o real. Obviamente que tem sempre aqueles clichês, coisas coreanas, mas, né,
o máximo assim da série, na sua maioria, ela aborda mesmo, ela foca no drama das vidas dos personagens. Isso é muito interessante, a série é muito boa. Super recomendo, A Seu Desconhecida. E tem o Class, pra quem gosta ali de uma coisa mais melodramática. E A Vida Extraordinária de Sr. King. Rende umas boas risadas, mas também tem um drama interessante. E uma crítica social muito válida em termos de questão de carga de horário, de questão das empresas e a valorização do profissional, né? Como certas lideranças, né? Certas chefias, vamos chamar assim, muitas vezes simplesmente só estão ali, né, pela empresa e tal, então se cagar desculpa a expressão, por seus subordinados, né? Ou seja, é bem interessante essa série. E acredito que vai trazer uma reflexão boa, assim, para o canal. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Também quem não ficou, na mesma eu agradeço. O importante é, como eu já disse várias vezes, se eu conseguir, no caso, trazer um pouco de reflexão, trazer um pensamento sequer sobre aquilo que é a nossa vida, o nosso dia a dia, as experiências que temos, quem somos e até onde podemos ir, né? Acho que isso já é importante. Eu gosto de ter essa questão de criar essa comunidade, mesmo com ideias diferentes, podermos chegar num denominador comum em algum ponto. Eu acho que isso é importante. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Essa chuva maravilhosa, essa noite incrível. Nos vemos na continuação. Fiquem bem e até a próxima.